Então o assunto final, né, do nosso encontro anterior foi a tal da caveira. Começamos com a linha dos caveiras, falamos um pouquinho do seu João Caveira e fomos terminar uma pessoa se defrontando com assentamento, onde ela viu uma caveira e da reflexão como a caveira chegou até ali. O normal, o popularesco, no mau sentido, né, é esse comércio ilegal de ossos ou outras coisas vindas do cemitério e que a Quimbanda simplesmente tem uma concepção muito boa que reflete a ordem universal. Não se rouba, não se afana, não se profana um lugar sagrado que é a calunga pequena. Os ossos dos mortos não são mortos pura e simplesmente, são pessoas do culto que tiveram uma hierarquia importante da estrutura da Quimbanda, que, sabendo que depois da morte continuariam trabalhando, legaram um ponto de força, um ponto que emana uma energia que elas acumularam em vida, que a maioria de nós não acumula essa energia em vida, a gente dispersa só energia, né? E falou, sim, pode usar meu osso como ponto de força, como ponto de moio, e legaram essa herança sagrada para os seus iniciados, para o seu grupo religioso, para o seu grupo quimbandeiro. Então não é assim. Osso não tem força nenhuma. Se o osso tivesse força, a gente está cheio de ossos e a gente estaria feliz, ninguém ficava doente, ninguém ficava miserável, não tinha problema nenhum, todo mundo vivia o quanto queria até o momento que a gente decidia quando morrer. E isso não acontece. Então não tem força mágica em osso. Se tivesse força mágica em osso, além de ter o próprio osso, podia usar os ossos dos outros e não tinha problema. Isso não ocorre. O osso, sim, ele pode conter energia quando aquilo é preparado, quando aquilo é acumulado. Então há uma ciência atrás disso e não uma superstição. O ossinho da sorte, os ossos para falar com o defunto. Isso é outra coisa que não é quimbanda. E nós estamos falando de uma quimbanda histórica. Começamos lá na África e veio para cá. Não foi inventado por um grupo aqui. Então isso é muito importante. E aí a gente pode falar, puxa, você falou lá, o osso estava num assentamento. E a gente, na Umbanda, a gente em outros cultos também conhece a ideia do assentamento. A ideia do assentamento na Quimbanda, será que é a mesma coisa da Umbanda? Respondendo, a Quimbanda que a gente está descrevendo, a com K, que passa para quê? Ela tem uma visão da seguinte forma: existe uma energia universal. Essa energia universal está dentro de nós, está fora de nós. Algumas pessoas e alguns elementos da natureza podem conter essa força de uma maneira mais intensa, mais ou menos intensa, que é o normal, ou de uma maneira muito pequena. Assim, quando eu falo de um assentamento, seguindo essa ideia que é da Quimbanda, eu estou falando de um objeto que não é natural, ou seja, eu o construí, eu não encontrei na natureza já pronto, que acumula energia dentro de alguma intensidade aqui descrita de uma maneira mais simples, muito, mais ou menos ou pouco. Evidentemente não faz sentido um objeto mágico, né, com pouca energia. Para que eu vou querer? Então eu quero um de médio porte que se mantém constante, ou de grande porte que se mantém constante. Veja que além de conter, precisa manter a sua constância e não perder energia, como acontece com a gente. Então na Quimbanda, em português, tudo direitinho, em Boston, existem nomes técnicos, a gente tem 3 tipos de objetos que contêm a energia universal, que para algumas linhas da Quimbanda no Brasil é chamado moio. A palavra Yorubá, que também se usa, por estar no Brasil hoje em dia, que é mais comum, é axé. Então, o primeiro tipo de objeto
a gente denomina fetiche. Não tem nada a ver com um fetiche que usa aí, mais popular hoje em dia, ligado ao universo sadomasoquista, ou a alguma fixação sexual de uma pessoa, não tem nada a ver. O fetiche é um objeto que guarda uma pequena porção de energia vital. Esse objeto é facilmente construído, porque ele pode ter origem no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, mas o fato de conter um pouco de energia vital soma com a nossa, porque nós temos energia vital e toda hora perdemos por uma má alimentação, ficamos doentes, deprimidos, há forças que retiram a energia da gente, o convívio com as pessoas faz com que a gente perca e receba energia nem sempre de boa qualidade, sobretudo nos centros urbanos, né? A gente não está em comunhão com a natureza, a energia se mantém, se perde, não renova, é horrível. Então, se a gente tem um objeto pequenininho que mantém um pouquinho de energia, ela ajuda, né? Isso, o nome técnico, uma quimbanda, para isso é fetiche. E é fácil de fazer um fetiche. Qualquer um de nós podemos fazer um fetiche se temos a receitinha. O segundo objeto, nós usamos o nome de firmeza hoje em dia, uma palavra que também é bastante divulgada na Umbanda. Então, a firmeza é um objeto que criamos, que pode ter elementos minerais, vegetais ou animais, que guardam uma porção considerável de energia. Mas essa porção considerável nós chamamos mediana, que se mantém constante porque ela é renovada. A firmeza pode ser móvel, mas o normal é que ela seja imóvel, ou seja, ela é um objeto num canto de um lugar, que pode ser ao ar livre, pode ser dentro de quatro paredes, pode ser um templo, um lugar religioso, mágico, ou pode ser a nossa casa. E quando estamos diante da firmeza, estamos diante de uma energia que plasma e entra em contato conosco, que nos renova e nos cura, etc. A terceira estrutura é o assentamento. Nós estamos usando a palavra assentamento por quê? Porque é a mais usada em português. A quimbanda tem palavras em diversas línguas oriundas do mundo do banto para explicar tudo mais. Assentamento é a mais usada em português. O assentamento é um elemento, é algo construído da mesma forma, do mineral, vegetal, animal, que guarda uma porção bem grande de energia que se mantém estável ou que se renova para mais grande ainda, maior ainda, né? Esse objeto, para a quimbanda, é sempre imóvel, ou seja, aqui, nós podemos transportar de lá para cá com uma certa atividade a firmeza, mas não o assentamento. E o assentamento está num lugar sagrado. Para a quimbanda, não está na nossa casa. A nossa casa é sagrada, vamos dizer, mas não é a sacralidade do templo, do terreiro, que aí é sagrado só. A gente não vai se divertir profanamente num terreiro, a gente vai prestar um culto, a gente vai transcender, essa é a ideia, né? Então, o assentamento está no terreiro. Para a quimbanda, não estou criticando ninguém, não estou analisando ninguém, o ninguém é o outro culto. Para a quimbanda, o assentamento sempre tem que estar em contato com a terra. Yaya um toto, porque o assentamento liga a terra ao céu. Aí é o segredo, um dos segredos do assentamento é esse. Ele liga a terra ao céu, como liga a terra a todas as direções, a todos os lugares, a todas as forças, a todos os povos, a tudo. Por isso ele tem que estar na terra. Parte dele está até enterrado. Não basta estar pousado na terra. Portanto, mas o terreiro de quimbanda que eu fui é no segundo andar. Dentro de uma ideia tradicional de quimbanda,
Pode ter terreiro no segundo, no terceiro andar, no último andar, no 14º andar, mas não pode ter assentamento. Por quê? Porque o assentamento é uma máquina que tem que estar em contato com a Terra. Veja que em nenhum momento aqui eu liguei essa máquina a uma estrutura espiritual, como uma entidade. Por quê? E você pode ver isso bastante examinando as diversas religiões dos bantus, sobretudo aquelas praticadas por grupos minoritários de tendências altamente mágicas, que são sociedades secretas, ou sociedades discretas, praticando culto. O assentamento é uma máquina. Então você pode ligar essa máquina a uma energia vital geral, ao moio universal presente na natureza, como você pode ligar essa máquina a um determinado reino, como você pode ligar essa máquina a um grupo desse reino. Então existem assentamentos que representam as abelhas, as aranhas, Tatamuini, como nós chamamos o Sol. O assentamento do Sol, sim, é um assentamento que está ligado à grande vitalidade solar. Existem assentamentos ligados a estrelas específicas, que têm uma função dentro da astronomia e da astrologia quimbandeira, porque tem até isso. Existem assentamentos de felinos, assentamento da onça preta. Nossa, tem o quê? Uma onça preta dentro do assentamento morta, o osso, a pele? Não necessariamente, mas a onça preta é uma família, não é? De animais que se individualizam, que tem um axé, um moio na natureza, que tem qualidades. E eu posso me comunicar com aquelas qualidades, absorver aquelas qualidades, porque eu quero ser forte, como uma onça preta. Eu quero ser resistente, como uma onça preta. Na hora de enfrentar meus inimigos reais, eu gostaria de ter aquela maneira que eu sinto que a onça tem de atacar, de fazer a estratégia do ataque, etc. Então eu me comunico com essa consciência da onça preta, simbolizada por uma energia real, não é imaginária, presente nesse assentamento da onça preta. E eu tenho também assentamentos ligados a grupos que foram humanos, que desencarnaram, aos povos que eu falei, ou a individualidades. A individualidade pode ser um assentamento do meu ancestral. O meu ancestral está, coitado, preso no assentamento, pelo amor de Zambi. Isso não pode ocorrer e nem ocorre, né? Um assentamento de um ancestral não tranca o ancestral, mas se comunica com ele. Eu tenho um assentamento do Exu, eu tenho um assentamento da Pombagira. Por favor, não pense isso, porque na Quimbanda não é assim. Assentamento de tranca-rua. Eu tenho um tranca-rua só para mim. O assentamento é um tipo de gênio da lâmpada, que eu esfrego e o tranca-rua pula do assentamento. Pois não, mestre, não é assim, pelo amor de Zambi. Mas aquele assentamento nos liga a um tranca-rua. Também não penso que o tranca-rua está o dia inteiro sentado no assentamento esperando, né? Mas ele linka. Eu posso ter um assentamento ligado a uma deidade, que é a ideia do assentamento Ogum, assentamento de Exu, Oxorixá, assentamento de Oxum, e assim vai. Essa é uma estrutura. Então, isso tudo usando na Quimbanda. Vamos continuar falando de outros instrumentos no nosso próximo encontro.